Estamos de volta com a segunda aula a respeito das principais novidades do CPC aplicáveis ao processo do trabalho. E nós terminamos a aula passada falando algumas regras sobre requerimentos de audiência. E vamos dar continuidade ao material que já está aí postado no seu ambiente. Vamos falar agora um pouco de honorários advocatícios. Apesar da Justiça do Trabalho negar honorários advocatícios para aquelas lides em que há relação de emprego, nós ainda temos duas exceções em que os honorários advocatícios são cabíveis na Justiça do Trabalho. Uma é quando a lide não é travada na relação de emprego, isso é, entre ex-empregado e ex-empregador, ou patrão e empregado, e a outra é quando, mesmo sendo decorrente da relação de emprego, debate da lide, o empregado está assistido por sindicato. Então, a gente só tem, assim, a grosso modo, resumidamente, duas hipóteses em que os honorários advocatícios podem ser deferidos. Quando o autor da ação, normalmente o trabalhador, está assistido por sindicato, excepcionalmente o empregador também, mas normalmente é o ex-empregado, o autor da ação, ou quando a lide for uma lide de relação de trabalho. Essa é uma das hipóteses em que é possível. Bom, e entre as novidades trazidas pelo novo CPC, a primeira é aquela modulação do valor dos honorários. O próprio CPC menciona que os honorários podem ser fixados entre 10% e 20% de acordo com o trabalho feito. E mesmo que não haja um pedido líquido ou seja apenas um pedido de uma condenação de fazer, é possível se arbitrar aquele valor pelo proveito econômico. Vamos ao PowerPoint para dar uma olhada. Honorários serão fixados entre 10% a 20% do valor da condenação ou do proveito econômico ou do valor da causa. Então, hoje é possível você mensurar. Aí você vai dizer, mas olha, isso daí tem alguma discussão ou aplicabilidade no processo de trabalho? Sim, porque por algum motivo se estabeleceu que toda vez que há sindicato representando o trabalhador, o valor é sempre de 15%. E a gente não consegue, muitas vezes, adequar esse valor para causas de menor complexidade, ou, por exemplo, quando é feito o acordo já na primeira audiência, antes da contestação, quando o trabalho do advogado é menos, vamos dizer, é menor. Então, eu acho que essa modulação do valor, podendo, inclusive, acrescentar, se ele tiver recurso, execução e etc. A segunda novidade é que o CPC deixou claro, já era esse o entendimento, mas deixou clara a natureza alimentar dos honorários advocatícios, inclusive incluindo lá no artigo 833, inciso 6, salvo engano, na empenhorabilidade junto com os salários, soldos, vencimentos, remuneração e etc. Aí você vai dizer, olha, também não estou vendo nenhuma novidade nisso. Talvez, isso é, não se espantem se houver uma mudança no entendimento da competência da Justiça do Trabalho. Isso porque nós, da Justiça do Trabalho, não sei um fundamento mais aprofundado, porque eu pessoalmente não adoto essa corrente, nós sempre distinguíamos os honorários que são decorrentes da causa sem contrato escrito e honorários advocatícios decorrentes de um contrato escrito. E entendíamos que a nossa competência se limitava a um desses casos e não aos dois, jogando o outro para a justiça comum. O máximo que a Justiça do Trabalho se limitava, quando reconhecia sua incompetência para execução nos próprios autos dos honorários do advogado que funcionou naquele processo trabalhista, era a retenção do valor dos honorários para posterior repasse à justiça competente, caso vencedor naquela justiça. Acho agora que com essa visão de que honorários advocatícios têm natureza alimentar, nós podemos então, quem sabe, alterar essa corrente para defendermos a nossa competência nessa relação de trabalho
quando e principalmente quando for para executar honorários do advogado que funcionou naquele mesmo processo trabalhista. Por que não estender para qualquer tipo de honorários advocatícios de qualquer tipo de ação? Pelo menos esse é o meu entendimento, sei que não é o majoritário, mas pode ser que, voltando ao slide, em virtude do artigo 85, parágrafo 4º do novo CPC, que reconhece não só como pedido implícito, mas também com a natureza alimentar e pelo 833 da sua empenhorabilidade, mesmo a proteção dos honorários advocatícios como se fosse salário, as mesmas proteções do salário, quem sabe há uma mudança no entendimento a respeito da competência da Justiça do Trabalho para executar honorários advocatícios, sejam aqueles decorrentes do próprio processo trabalhista, existindo ou não existindo contrato, ou aqueles de qualquer processo, independente disso. Bom, lembro a vocês que hoje honorários advocatícios é considerado pedido implícito. Isso quer dizer que mesmo que a inicial não tenha sido explícita a respeito, condenação de honorários advocatícios no valor de 20%, o juiz, pelo menos que aplica o CPC, deve julgar para negar ou não o direito à parte dos honorários advocatícios. Qual é a aplicabilidade disso no processo do trabalho? Poderíamos dizer que, em princípio, essa regra não seria aplicável para as hipóteses que a gente já entende que é inaplicável honorários. Isto é, pela súmula 219, praticamente não damos honorários advocatícios em qualquer hipótese de relação de emprego, salvo quando assistido por sindicato ou quando a relação for de trabalho. Então, nessas hipóteses em que não há o cabimento dos honorários advocatícios, podemos entender que o pedido não é implícito. Mas nas demais, mesmo não havendo pedido explícito, entendo que temos que apreciar. Então, aqueles que querem fazer concurso para juiz ou aqueles que já são juízes, para evitar embargos de declaração, acho que vale a pena, na sentença, havendo ou não havendo pedido, julgar, mesmo que seja para negar, mas julgar os honorários, mesmo que não tenha pedido, seja pela aplicação completa do novo CPC ao processo de trabalho, já que nós temos essa lacuna legal a respeito da inicial conter ou não conter esse pedido, seja porque pode-se entender dessa forma para as relações de emprego, que nós também somos competentes, ou para aquelas que não sejam propriamente de relações de emprego, ou para aquelas em que o sindicato está assistindo uma das partes, ou as duas partes, ou normalmente o autor. Lembrar que o advogado, agora na procuração, ele deve ter poderes especiais para declarar na inicial o estado de hipossuficiência econômica do trabalhador para fins de pedido de gratuidade de justiça. Explico melhor. Antes nós chamávamos isso de estado de miserabilidade, vocês devem lembrar disso. Agora o nome não é mais estado de miserabilidade, o nome é hipossuficiência econômica, e antes o próprio advogado declarava na petição inicial e fazia o requerimento de gratuidade de justiça. Hoje, para que o advogado declare que o cliente dele, isto é, a parte, depois nós vamos ver, tanto faz se é pessoa física ou a pessoa jurídica, tem estado de hipossuficiência para fins de requerimento de gratuidade, ele só poderá fazê-lo se tiver poderes especiais. De novo, vamos a um esclarecimento. Mas não é mais preciso a cartinha? A cartinha da parte, se ela própria, ex-empregado, por exemplo, declarar o seu estado de miserabilidade, o advogado não precisa fazer o mesmo na inicial, apenas faz o requerimento. Conforme documento anexo, o autor declarou seu estado de miserabilidade, portanto, requer a gratuidade de justiça. Então, se já tiver a cartinha,
ele pode requerer a gratuidade mesmo sem poderes. A necessidade de poderes especiais é para dispensar a necessidade da carta assinada pela própria parte que declara sua hipossuficiência econômica e passa a declarar o próprio advogado. Então, só nesses casos é exigido. É bom lembrar que, assim como o novo CPC exige, além dos requisitos da petição inicial já conhecidos, também a indicação da correspondência eletrônica, isso é, o e-mail, também a procuração deve conter o e-mail do advogado. Então, esse é um novo requisito, também está no CPC. O e-mail da parte e do advogado deve estar do advogado na procuração, da parte na petição inicial ou na defesa, quando ela se qualifica. Vamos lá, isso está no artigo 105, que precisa de poderes especiais, e também está onde está o artigo do e-mail, não está aqui, deve ser deve estar entre o 85 e o 105, onde ele deve indicar também o seu e-mail. Há aqui uma pequena mudança. Nós tínhamos um entendimento majoritário no TST, hoje já reformulada a súmula, não, ainda não foi reformulada, vai ter que ser reformulada, não, já foi reformulada a súmula 383, dizia que se o advogado pratica um ato, principalmente interpõe um recurso sem procuração, e aí eu digo, nem a apud acta, isso é, nenhuma procuração, nenhum subestabelecimento, ele nem tem a procuração decorrente dos atos praticados durante a audiência, isso é, apud acta, nem a procuração originária, nem o subestabelecimento. O entendimento é de que esse recurso era inexistente e a gente não conhecia o recurso por inexistente e essa era a redação originária da súmula 383. Com o advento do novo CPC, o TST correu, já fez uma nova redação da súmula 383 e entendeu o seguinte, realmente ele não pode recorrer sem procuração, subestabelecimento. Esse ato agora é ineficaz. É uma mudança pequena porque praticado foi, ele só não produz os efeitos que seria de interromper o trânsito em julgado para fins de recurso. E é exatamente isso. Lembrando que a súmula 115 do STJ provavelmente será modificada ou cancelada, porque é em sentido oposto ao novo entendimento contido no artigo 104 e 662 do novo CPC. Não, 104 do CPC e 662 do Código Civil. Lembrar que o advogado, isso já tinha posição na legislação, isso era o CPC anterior, pode atuar sem procuração apenas em casos urgentes para não deixar perecer o direito. Isso seriam aquelas raras hipóteses das tutelas de urgência, raras hipóteses para evitar o perecimento, uma decadência, uma prescrição, mas aí o juiz daria 5 dias para a procuração. Se não fizesse, obviamente, não tem como prosseguir. Isso continua vigente. A dúvida é se isso é compatível com o novo processo de trabalho. Vamos ao slide. O advogado não pode atuar, salvo para evitar preclusão. Antes era apenas na situação de prescrição e decadência. A novidade é que para qualquer perecimento, isso está no artigo 140, parece compatível pelo que trata a súmula 383 com a sua nova redação do TST. Defeito de representação, lá, o e-mail é o 287 do novo CPC, deve constar o e-mail do advogado na procuração, 287 do CPC, e lembrar que não possuir procuração e ter um defeito sanável de regularização da procuração são situações diferentes. Se há algum defeito na procuração, tem data de vigência, foi apud acta e não tem nada nos autos por escrito, o juiz pode dar um prazo razoável para acertar essa procuração e conhecer do recurso.
E é exatamente isso que diz o artigo 76, parágrafos 1º e 2º do CPC, dizendo que o juiz deve dar prazo, e é nesse mesmo sentido a Instrução Normativa 39 de 2016, artigo 2º, inciso 1. Vamos ao slide e lá vocês analisam exatamente o que eu falei. Em qualquer fase, inclusive na fase recursal, é possível corrigir esse vício. Então, uma coisa é não ter nenhuma procuração. Outra coisa é existir a procuração, mesmo que oral, tácita, como a gente chama, pud acta, e mandar regularizar essa procuração. E é nesse sentido que essa regularização é possível. Carga rápida. Gente, teoricamente a carga rápida sempre foi possível. O problema é qual a sua compatibilidade com o processo do trabalho. E aqui eu trago 2 itens. Primeiro, é que aparentemente o novo CPC deu algum poder aos paralegais. Paralegal é a categoria de pessoas que trabalham com advogados e ou judiciário, mas não são advogados. Ou são estudantes de direito sem carteirinha da OAB, porque ainda não estão na fase, ou são formados em direito, isso é bacharel em direito, mas sem ter sido aprovado no exame de ordem, ou simplesmente é uma pessoa que trabalha no escritório, um contratante, um auxiliar de serviços gerais, um técnico ou assessor jurídico, sem a OAB. Vários escritórios, principalmente esses escritórios de massa, hoje em dia muito conhecidos, têm uma gama de paralegais. Inclusive, já há um curso de tecnólogo em direito, no máximo em 2 anos, que não é bacharelado em direito, é apenas uma graduação superior em tecnólogo, já autorizado pelo MEC, que é em serviços penais. E há uma grande pressão para se incluir outros tecnólogos de direito, que seriam os chamados paralegais. Pois bem, é óbvio que essas pessoas que não são nem advogados nem estagiários não podem usurpar os poderes do advogado, até porque o Estatuto da Advocacia e os próprios advogados não permitiriam, né? Claro, a mão de obra deve ser muito mais barata. Então, o que o CPC fez é, o advogado ou aquela sociedade de advogados pode indicar um preposto, uma pessoa, para retirar os autos do cartório. E se ele retirar os autos do cartório, ele vai tomar ciência de todos os atos que ele ainda não foi intimado, que a parte que ele representa ainda não foi intimada, e começa a fluir o seu prazo para tanto. Então, isso está lá, ó. Artigo 272, parágrafo 7º do novo CPC, diz: retirada dos autos em cartório pela carga do advogado ou pessoa credenciada. O resto a gente já sabia, Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública, implicará na intimação de qualquer decisão contida no processo, ainda que pendente a publicação. Presunção absoluta de intimação no 272, parágrafo 6º. Pessoa credenciada é preposto que não é advogado, mas tem autorização para fazer retirada dos autos. Me parece que isso é o reconhecimento da figura do paralegal, hoje muito chamado por essa. E nós temos aí nesse meio, e a gente vai ver daqui a pouco, a carga rápida, que o advogado pode retirar do cartório rapidamente os autos, deixa eu ver se eu acho isso, é exatamente isso, por 2 a 6 horas, para tirar xerox, consultar alguns documentos, desde que não seja processo PJE eletrônico e que seja processo físico. Essa, vamos dizer, faculdade nova, que a gente chama de carga rápida dos autos, ela está prevista no artigo 107, parágrafo 3º do CPC. Entretanto, eu vou defender que não é compatível essa regra da carga rápida ao processo do trabalho. Por quê? Porque nós já temos regra própria. Se o prazo está fluindo para um dos lados, ele pode retirar o cartório, os autos do cartório, os autos físicos do cartório, pelo tempo que ele achar necessário, carga rápida, carga devagar, mas pelo prazo que ele tem. Mas se o prazo é comum,
Diz a CLT que os autos não poderão ser retirados do cartório e que a consulta deve ser feita no cartório. Você vai me dizer, mas olha, hoje com inúmeros documentos isso não é possível. É assim, usa o seu tablet, o seu telefone hoje com múltiplas funções e fotografa, escaneia. Hoje, com as novas tecnologias, é muito mais possível você ter acesso a decisões e etc. Isso não se aplica ao PJE. Então, vamos lá, ó. Carga rápida, vamos ao PowerPoint. Artigo 107, parágrafo 3º do CPC, diz o procurador pode retirar o processo do cartório, claro, desde que seja processo físico, para tirar cópia, por exemplo, no prazo de 2 a 6 horas naquele dia. E eu entendi que isso é incompatível com o processo do trabalho, quando o prazo é comum por força do artigo 901, parágrafo único da CLT. Então, eu acho que isso aí a gente pode deixar de lado. Pelo menos essa é a minha opinião. Lembrar a questão da intimação do advogado. Olha o que diz o artigo 272 do novo CPC. Vamos ao PowerPoint. O advogado que fizer requerimento de intimação em seu nome, diz, esse é o nosso entendimento. Vou repetir, vou melhorar. O artigo 272 do novo CPC diz que se o requerimento do advogado foi feito para que todas as publicações sejam em seu nome, se uma publicação não saiu em seu nome, o ato é nulo e deve ser repetido. Isso é nulo o ato praticado quando publicado com o nome do advogado não indicado pela parte. Então, ele indica, quero que a partir de agora todas as intimações sejam em nome da sociedade de advogados ou dos advogados fulano cicrano, e a publicação sai errada. Isso é o que diz o 272 do CPC. O problema é que nós aplicamos essa regra de meia banda, isso é, relativizando essa regra. E eu gostei muito, porque a nossa experiência com PJE, que é o processo judicial eletrônico, é muito maior do que na justiça comum. E o TST entendeu, através da resolução 39 de 2015, no artigo 16 dessa resolução, inclusive reformulando a redação da súmula 427 do TST, que nós iríamos aplicar sim o 272 do novo CPC, mas desde que o advogado tenha se identificado e dado meios para ser intimado. Porque ele simplesmente, se ele fizer o requerimento e não disser como será intimado, isso não se aplica. Olha o que entendeu o TST. O advogado que fizer o requerimento de intimação em seu nome, se não tiver cadastrado, pode o tribunal intimar no nome dos demais cadastrados. E isso não vai gerar, escrevi ali gerar, a nulidade referida no artigo. Então, a gente relativizou. É muito fácil ele pedir no PJE, no processo judicial eletrônico, que as intimações se deem em nome dele, mas ele não se cadastra para tal. E ele precisa fazer regularmente o seu cadastro para que as intimações saiam em seu nome. Então, isso é bem importante e é diferente essa regra, ou excepcional, a regra do CPC. Bom, a conciliação e a mediação. O TST entendeu, sei que isso está em debate no CNJ, mas o TST entendeu por incompatível a regra de submissão inicial das lides judiciais a câmaras ou a conciliadores e mediadores, para só depois iniciar o prazo da contestação. No nosso caso, para só depois entrar em audiência. E eu explico. O entendimento é que o nosso processo é célere, é rápido. E em virtude dessa celeridade, imediatidade, oralidade, concentração dos atos, é que se entende que perder 30 dias para aguardar a mediação ou a conciliação não é aplicável. Aqui eu vou fazer duas colocações. Uma,
Se eu entender como o TST, através da Resolução 39, que a mediação e a conciliação são inaplicáveis, via de consequência, também será inaplicável o requisito da petição inicial, em que ele, o autor da petição inicial, deve dizer na petição inicial se quer ou não quer a conciliação, quer ou não quer se submeter aos conciliadores ou aos mediadores. Então, esse requisito não seria aplicável. Lembrar que mediação é diferente de conciliação na visão do novo CPC, agora expresso em lei, já tinha vasta doutrina a respeito, apesar de no direito do trabalho ser um pouco diferente, mas nós já tínhamos vasta doutrina. E para nós, melhor dizendo, para o CPC, o conciliador pode dar opinião, pode falar tecnicamente, dando sugestões para as partes. Claro que ele está ali tentando conciliar os interesses dos litigantes. E, além disso, o conciliador age quando não existiu vínculo anterior entre as partes. Se as partes não tiveram antes nenhum vínculo anterior, por exemplo, compra e venda de um imóvel, doação, é possível o conciliador atuando, inclusive dando conselhos técnicos. Já a mediação é diferente. Normalmente a mediação é indicada para aquelas relações de trato sucessivo, que é a maioria na Justiça do Trabalho, nas relações de empregado e empregador. É claro que, excepcionalmente, a gente poderia defender a aplicação da mediação ou da conciliação, no caso da conciliação, nas lides entre sindicatos, quando um sindicato é criado e quer parte da representatividade de outro sindicato, e isso gera uma disputa judicial. Nesse caso, é uma lide que não é de relação de emprego entre dois sindicatos e que seria perfeitamente possível uma conciliação, inclusive ajuda muito nessas lides. E o TST simplesmente foi pela não aplicação. Entendo eu que o TST poderia ter dividido. Entendo pela não aplicação da mediação naquelas ações entre ex-empregado ou empregado e patrão. Mas nas ações entre sindicatos ou entre relações de trabalho que não dê emprego, é possível, relações de trabalho, se é um trabalho de trato sucessivo, a mediação, se é um trabalho de um ato só, a gente submete à conciliação, assim como as disputas sindicais ou qualquer lide entre sindicatos. Mas, infelizmente, o TST entendeu pela não aplicação. Então, nós não teremos o artigo 165 e seguintes do CPC aplicável ao processo de trabalho. Gente, salvo segunda ordem, né? Pode ser que haja uma determinação de um tribunal superior para que isso seja aplicado. Também é bom lembrar que na conciliação e mediação podem ser conciliadores extrajudiciais, pode-se criar futuramente câmaras de conciliação e de mediação, futuramente eles podem até ser concursados. Isso é uma gama. O que interessa é que eles tenham um curso de formação e aptidão para conciliar e mediar, e a partir daí é uma série de exigências, requisitos, impedimentos, que eu não vou me aprofundar, já que a regra é de não aplicação desses institutos novos ao processo de trabalho. É bom dizer que também no processo de trabalho o juiz atua como conciliador / mediador. Mediador porque essa é uma relação de trato sucessivo, então nesse sentido ele é um mediador. E um conciliador porque ele dá muito palpite jurídico, muito palpite jurídico. Então o juiz do trabalho já é um pouco de conciliador e um pouco de mediador. A gratuidade de justiça, o que mudou? Vamos lá ao PowerPoint. Primeiro, pode ser pedido a qualquer momento e fase processual, mas sempre mediante requerimento. Eu diria que fase processual a qualquer momento é compatível. A parte que não é compatível é a da gratuidade, porque nós temos regra própria, 790, parágrafo 3º da CLT,
autoriza o juiz de ofício, percebendo a situação econômica do trabalhador, deferir a gratuidade de justiça, mesmo que não haja requerimento explícito. Então, isso é uma controvérsia, se nós vamos ou não vamos aplicar. Bom, acho que nós vamos ter agora um pequeno intervalo para continuar falando sobre essa matéria maravilhosa que é o novo CPC e as suas possíveis aplicações no processo de trabalho. E eu te espero daqui a pouco no próximo bloco.